Muito boa noite a todos. Eu espero sempre alguém entrar para ter certeza que está tudo certinho. Muito boa noite a todos. Com muita felicidade, né, que eu posso mais uma vez estar aqui, né, fazendo a reunião do nosso amado Grêmio de terça-feira. Infelizmente nós não estamos na nossa casa, mas como disse nosso Mestre Jesus, onde um ou mais de meus discípulos estiverem reunidos, ali eu também estarei. E a gente mentaliza sempre a nossa casa, mesmo estando na nossa casa, mas o Jesus, na Boa Nova, falava muito que o reino de Deus será edificado nos nossos corações. Então, é isso que a gente está buscando, edificar no nosso coração. Gostaria de iniciar com a nossa prece, né? Para nós iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, nossas reflexões. Divino e amado Mestre Jesus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui, buscando aprender, buscando cada vez mais o exemplo do irmão Jesus, amparados sempre por Deus, pelos amigos espirituais que não nos desamparam. Que assim seja. E agora, vamos falar hoje sobre o livro Céu e Inferno. E o tema, né, depende da tradução. Pela tradução, tem uma tradução que é o porvir e o nada, e na tradução do Gentili, Salvador Gentili, é o futuro e o nada. Então, tem essa tradução do futuro ou porvir. E quando a gente vai falar sobre o porvir, a gente está falando sobre o que vem, né, pela frente. E o nada a gente não conhece. O que é o nada? Muito não sabemos o que é o nada. E o Kardec, no primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, ele vem nos elucidar, né, sobre esses temas. Qual o impacto de acreditarmos na vida futura, na espiritualidade? Qual o impacto de acreditarmos no nada? E eu trouxe aqui algumas reflexões para a gente. Eu sempre digo que a inspiração dos espíritos, eu tento ser o canal para trazer para cá, né, para o nosso conhecimento, para a gente conhecer um pouco mais da doutrina espírita, daquilo que está no estudo, mas que é importante, né, que nos auxilia a compreender a mensagem. E eu vou começar falando, né, do livro Céu e Inferno. Ele é um livro que ele é de 1865. 1865, eu coloquei aqui, são 156 anos da publicação da primeira edição do livro Céu e Inferno. E esse livro, ele trata das nossas maiores angústias. Quais angústias? Quais angústias? Morte, perda de tudo que adquirimos de intelecto, dos nossos desafios morais que nós vencemos. Então, quando nós pensamos nessa angústia que o nada nos traz, o livro do Kardec, O Céu e o Inferno, ele responde a esses questionamentos. E um outro dado importante é que esse livro, hoje, a gente pode dizer que ele é conhecido por aproximadamente 2% da população brasileira. Fui buscar os dados do IBGE, mas por que a gente está falando do IBGE? Porque se um livro que responde aos anseios das nossas angústias, né, responde aos nossos questionamentos quanto àquilo que vem pela frente, por que esse livro, sabe? Hoje nós somos, pelos dados do IBGE, seríamos 190 milhões. E aproximadamente quase 3 milhões, quase 2 milhões e 100 mil se declararão espíritas segundo o IBGE. Então, no universo de 190 milhões, somente 2% da população brasileira tem a resposta para os seus anseios através das revelações, né, que os espíritos trouxeram por Kardec. Então, é muito importante a gente falar isso, porque, gente, nós somos hoje 2% da população brasileira que conhece esse livro. E se
50% da população brasileira pudesse entender, compreender e vivenciar tudo que está nesse livro, a nossa sociedade seria outra. A nossa sociedade seria outra. E é muito importante. Mas por quê? O livro é importante ou o seu conteúdo é importante? Conteúdo moral, de acreditar no porvir, na vida espiritual. Esse é o grande impacto. Esse é o grande impacto que essas revelações trazem para nós, né? E eu coloquei aqui, né? Depois, né? O Kardec ele refuta, né? Ele rejeita a nossa maior angústia da morte, do aniquilamento de tudo, né? Tudo aquilo que nós conquistamos. E ele, né? Ele traz uma importante reflexão, essa reflexão de Kardec. Ó. De onde vem a negação e todas as mazelas morais que sofremos, que a sociedade sofre? Porque quando nós hoje observamos, né, a sociedade, nós que somos espíritas, percebemos vários conceitos que a gente pode entender, causa e efeito, bondade divina, providência, esses conceitos que muitos dos materialistas não possuem. Quando a gente observa a sociedade, a gente não entende, o leigo, né? Nós entendemos, buscamos entender, né? O leigo ele não consegue compreender o sofrimento, as desigualdades. E Kardec responde essa pergunta: de onde vem esse sofrimento? De onde vem essa má distribuição, né? Vamos colocar assim, de felicidade que existe no mundo? E ele coloca lá: pela crença em o nada, o homem concentra seus pensamentos e objetivos na vida presente. Então, essa é a resposta. Por que nós sofremos? Por que a sociedade está tão desigual? Essas mazelas que nós vemos, né? Corrupção, orgulho, vaidade, egoísmo, de onde elas derivam? De não observarmos, não acreditarmos na vida futura, não buscarmos principalmente evidências da vida futura. Porque as evidências elas estão bem claras. Kardec, quando foi procurar estudar, codificar tudo isso que nós estudamos hoje, ele reconheceu esses fenômenos. Buscou explicação, buscou entender, aquela busca filosófica que a doutrina espírita nos traz, essa reflexão. E quando a gente pensa, né, em todos esses questionamentos que Kardec nos traz, e o Livro dos Espíritos, principalmente também com as suas questões, mas como a gente está falando do céu e inferno, a gente vai se ater a ele, né? Qual a consequência do Espiritismo? Qual a consequência de acreditar no Espiritismo? A crença na vida futura é propulsora do progresso. Por que a crença no futuro ela é propulsora do progresso? Porque se você acredita que hoje, tudo que você está estudando, tudo que você está buscando adquirir de progresso moral, ser mais paciente, ser mais tolerante, ser mais caridoso, se você acredita que tudo isso é como andar de bicicleta. Se você soubesse que você vai ter que andar de bicicleta hoje, mas amanhã você esquece, qual tudo eu vou aprender a andar de bicicleta hoje? Vou ter que ficar caindo, e aí amanhã eu acordo e esqueço. Então, se você acreditar que, nossa, o que eu aprendi a andar de bicicleta hoje, isso vai me acompanhar por toda a minha vida, toda a minha existência, olha o quanto isso me motiva, o quanto isso me impulsiona ao progresso, porque eu vou querer adquirir mais o quê? Mais virtudes. E é isso que o Espiritismo nos convida ao esclarecimento, de que todas essas virtudes que nós adquirimos, elas permanecem conosco. Todos os povos antigos eles possuíam essas crenças em deuses, em paraísos e conquistas, né? E méritos que estavam atrelados ao quê? A sacrifícios íntimos. Então aqueles povos lá os sumérios, mais antigos aí que a gente tem notícia, eles acreditavam em suas divindades e acreditavam que a conexão com essas divindades se davam por sacrifícios ou por méritos, né? Felicidade se dava, como você conquistava a felicidade? Através de sacrifícios. Então, essa é uma intuição. Eles tinham essa intuição. E a reflexão, né, que o materialismo, né, naquela época do Kardec levava, será que isso é só coincidência? É só coincidência essa questão de você acreditar que existe algo superior
algo maior ou é uma intuição que você possui? O que é uma intuição? Né? Uma compreensão profunda. Nossa, eu olho para a rua, vejo o céu nublado, choveu. Essa intuição, essa soma que muitas vezes a gente não tem consciência de que algo aconteceu ali, nós sabemos a causa, só que nós não temos como provar, pelo menos naquela época materialista, não tinha como provar. Mas Kardec, através das suas observações, ele fez o quê? Foi comprovando a imortalidade da alma, Deus, pluralidade dos mundos, através das informações dos espíritos. Mas ele foi mensurando, foi procurando, analisando, e, através desse trabalho criterioso, ele fez o quê? Nos trouxe essas revelações através do Pentateuco. E quais as contribuições que isso traz, né, para a nossa vida? Efeito e causa, causa e efeito, perfeito. Vou falar mais na frente. É spoiler. Mas todos esses preceitos que nós buscamos entender, que existem, né, que são a base da lei divina, eles sempre existiram. Então, Kardec soube, né, mostrar, né, para nós, para que nós pudéssemos reconhecer eles e o impacto que eles trariam na nossa vida. E o Kardec ele traz um exemplo muito legal, né, nesse livro, no primeiro capítulo. Um jovem de 18 anos, materialista, que descobre que vai desencarnar ou vai ter um atrapalho em sua vida. Nossa, eu vou morrer, estou doente, então por que não me entregar aos prazeres materiais? Por que não desistir da vida? Essa é a visão materialista. Mas a visão espiritualista, a visão de futuro, quais as contribuições que traria para a vida dele? Principalmente a de não desistir, não esmorecer na hora da dificuldade. Olha, como existem várias existências e essa é só uma existência, eu não posso me desestimular, eu tenho que buscar, mesmo nesse pouco tempo que eu possuo, adquirir valores e virtudes que eu sei que me acompanharão no pós-mortem, no desencarne. E a grande diferença na nossa época do Kardec, acredito que nem tanto, né? Porque hoje o materialista ele não vai entender o que é desencarne, ele entende o que é morte, porque é o vocábulo que ele está acostumado a lidar. Então a grande diferença é que Kardec ele nos insere nesse novo contexto das vidas sucessivas. E se um dia Kardec também nos coloca uma importante reflexão, analisando tudo aquilo que os espíritos, né, lhe forneciam de informação, ele faz uma contribuição, uma reflexão muito importante. Ó. Se um dia, porém, a incredulidade for crença da maioria, a sociedade se dissolverá. Por quê? Eu não preciso dividir, eu tenho que buscar só o que é meu, eu tenho que aproveitar tudo da vida. Então, olha o impacto desses valores egoísticos trariam para a nossa sociedade. Alguém está trabalhando por mim, então eu vou aproveitar a vida. Eu estou vendo o outro passando necessidade, necessidade é o problema dele e eu vou ficar com a minha abonância. Então, esses problemas destruiriam a sociedade se ela fosse crença da maioria. Mas, graças a Deus, né, nós estamos hoje ainda no mundo de provas e expiações, mas que nós já temos implantado no nosso órgão o conceito de amor, de caridade, de podermos, né, dividir aquilo que nós possuímos. Não só bens materiais, mas também auxiliar o outro com a palavra, com a atenção. E o Espiritismo, né, ele nos torna perceptíveis dos aspectos que revelam a alma e a vida futura. Vamos falar do Espiritismo ferramenta. Por quê? Por que ferramenta? Por exemplo, quando você passa na rua e sente o cheiro de um cheiro que você gosta, um perfume. O que é perceber? Perceber é quando o seu cérebro ele identifica aquela essência, aquela substância. Então você percebeu, você sentiu o cheiro, sentir, né? Mas perceber é o quê? É compreender, dar significado àquilo. E Kardec, ele nos
traz no Espiritismo como uma ferramenta para quê? Para que nós possamos perceber, dar significado a tudo aquilo que sempre existiu na história da humanidade. Comunicabilidade com os espíritos, as diferenças de virtude e inteligência. Então, nossa, mas como é que pode? Eu nasci com pouco intelecto e o outro lá, nossa, aprende tudo com facilidade, sabe? Parece que tem aptidões múltiplas, toca um instrumento, consegue compor, tem, sabe? Como essas habilidades intelectuais se diferenciam tanto entre os seres. E Kardec nos permite, através do Espiritismo, fazer o quê? Perceber, tomar conhecimento dessas diferenças. E a causa dessas diferenças. Quais são as causas? A atenção que damos para quê? Para nós, para os nossos atributos, para a busca do melhoramento individual, da reforma íntima. Então aí está a ferramenta do Espiritismo para quê? Para nos mostrar o verdadeiro aspecto da vida, da existência, do objetivo de estarmos aqui. E por que o Espiritismo? Quando a gente para pensar, nossa, por que o Espiritismo? Eu estou no Espiritismo. Por que o Espiritismo no nosso mundo é tão importante? O Espiritismo nos esclarece os princípios básicos do universo. Eu tenho um vídeo do Haroldo Dutra que eu sou apaixonado por esse vídeo, em que ele fala, né, de como seria encontrar um outro irmão, sabe? Ele fala das religiões aqui da humanidade, mas ele faz nos perceber que o Espiritismo, ele é uma crença que ele nos permite explorar as leis do universo. O princípio inteligente, aqui que nós chamamos de espírito, é princípio inteligente em qualquer outro lugar da galáxia, de qualquer outro lugar que nós formos. Tem espíritos em evolução, tem espíritos o quê? Reencarnando, na escala espíritas, ignorantes, pseudo-sábios. Então, a doutrina espírita, por que eu escolhi o Espiritismo? Porque só o Espiritismo responde a esses questionamentos mais íntimos que eu possuo. O Espiritismo é universal, ele é uma lei do universo, ele explica essas leis. Quando nós falamos de lei, Deus, pluralidade dos mundos, das existências, lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito é o quê? Responsabilidade atrelada aos nossos atos. Essa é uma lei universal. Você vai para auxílio, né? O auxílio não, o Divaldo fala muito desse sistema, Alcione, se eu não me engano. Então, vindo alguns espíritos para auxiliar o nosso progresso. Você vai para capela, se chama de capela, que a gente conhece mais na época do Emmanuel. Você vai para a capela, você vai lá, as suas conquistas vão estar atreladas ao quê? Ao seu esforço, ao seu progresso. O Espiritismo nos traz essa revelação, em que, seja onde você estiver, você é responsável pelos seus atos, pelas suas escolhas. Por isso é cocheiro, né? O Rafael está trazendo a constelação aqui. Então, por isso escolher o Espiritismo. Por isso que a revelação espírita é tão importante para nós seres ainda em evolução. E é na estruturação desses aspectos, né, revelados pelos espíritos, porque quando nós pensamos na obra espírita, a gente entende que Kardec ele foi o codificador. O Espiritismo ele não é obra, vivendo a verdadeira existência. Então eles nos trazem essas informações. Jesus nos trouxe, o reino de meu Pai não é neste mundo. E aí os espíritos vêm e fazem o esclarecimento. Existem várias moradas, escala espíritos imperfeitos, espíritos bons, crísticos. Então, essa revelação dos espíritos é que impacta, né, na nossa vida, nós compreendermos isso. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Essa pergunta só o Espiritismo nos responde. E o Espiritismo, né, mostra a você quem você é, para onde você vai.
outras crenças espirituais, né, que nos veem como parte de um todo, que ao fim da vida volta a esse reservatório. Kardec também vai elucidando nesse primeiro capítulo, sobre o futuro e o nada, essas outras crenças. Porque a primeira é o nada. Qual é a crença no nada? Do materialista. Não existe outra existência, só essa. O que eu preciso fazer? Aproveitar minha existência ao extremo, sem me preocupar com vida futura, porque não existe. A segunda crença é aquela crença panteísta que você deriva, né, de um princípio, vem para cá, encarna, aprende, progride, faz tudo, depois você é derivado de algo perfeito, vem para cá, se desenvolve e volta para esse todo perfeito. Então, qual o mérito de você que deriva, você sai de algo perfeito, aprende, desenvolve e volta para algo perfeito? Essa é a reflexão que Kardec faz. Qual seria o objetivo dessa existência? E esse terceiro aspecto, em que o Espiritismo nos esclarece, é você é criado, princípio inteligente. Você é criado por um ser perfeito, simples e ignorante. Você é criado simples e ignorante e vem o quê? Evoluindo. Você vem adquirindo conhecimento. Lembra de quando você aprendeu a escrever? Era difícil? E hoje você escreve bem? Esse é o desenvolvimento espiritual. Essa ascensão de conhecimento, de moral. Lembra quando era criança, não conseguia dividir as coisas? E hoje você já entende que quando você empresta, você também adquire. Você empresta a um colega, mas ao mesmo tempo você pode precisar de outra coisa de outras pessoas. Então, você estreita esses laços sociais. Então, tudo isso o Espiritismo nos revela. E ao fim da existência, de várias existências, você está em outro plano espiritual, aprendendo também, se desenvolvendo para o quê? Voltar e se desenvolver cada vez mais. Mas qual o objetivo de voltar e desenvolver, voltar e desenvolver, voltar e desenvolver? Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Essa associação que nós podemos fazer. Por isso que é importante a gente ler a obra. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação? Progredir, que é o que a gente já entendeu aqui, e auxiliar na obra da criação. Auxiliar na obra. Por que a sociedade, você tem vários professores aqui, né, nos assistindo, por que a sociedade investe em escola para as crianças? Por que seu filho vai para a escola? O que ele faz quando ele vira adulto? De alguma maneira ele contribui para o progresso dessa sociedade, sendo professor, sendo arquiteto, sendo médico, sendo auxiliar de serviços gerais, sendo enfermeiro, seja lá o que for. Mas é fundamental ele adquirir aquelas competências intelectuais e morais no seu desenvolvimento escolar. É a mesma coisa na nossa existência espiritual. Você vai, a escola é como são os planetas em que nós habitamos, nos quais vão nos dando as lições que temos que adquirir, por quê? Para cada vez mais auxiliar na obra de Deus. Como algo, né, quando a gente pensa nesse segundo aspecto, né, vou pular isso porque a gente já avançou também por conta do horário. Esse trecho aí. Faltou luz, mas estamos aqui. Estava tudo preparado porque já tinha faltado luz antes. Mas continuando aqui o nosso estudo, o homem ele tem três alternativas, né? Três alternativas. E cabe a você, deixa eu ver aqui. E cabe a você escolher uma delas. Até estudou e dá tempo. E cabe a você. Essa perspectiva espírita, ele te dá três alternativas de você escolher, né? Quer dizer, a vida te dá três alternativas. Você pode acreditar no nada, que você morreu e a sua... Porque você é morte, né? A gente vai falar de desencarne. O nada, o materialista acredita na morte. Você morreu, acabou. Tudo aquilo que você adquiriu ficou por aqui. A absorção das almas, que é aquela segunda, né? Você derivou de algo e aí vai voltar para esse algo perfeito. Ou você é uma individualidade, né, de alma antes e depois da morte. Qual será que é a que mais nos consola, a que mais nos
como nós vimos, né, que mais nos propulsiona ao progresso. Sem dúvida é espírita. Sem dúvida. Ela acaba com o nosso temor da morte. E essa é a parte, é um dos trechos mais importantes do nosso estudo de hoje. Acho que é a reflexão mais bacana que os espíritos me concederam. Ó, o que o espiritismo diz sobre a crença da felicidade ou da infelicidade? Porque o céu e o inferno nada mais é do que o estudo. Ó. Céu ou inferno, felicidade ou tristeza. O que o espiritismo ele nos diz sobre a felicidade e a infelicidade? Ó, vou ler para vocês. Ó. Onde o espiritismo busca a base que o torna tão sólido nos conceitos e crenças que professa. Por que o espírito é tão, convicto daquilo que ele professa? De onde vem essa base que o espiritismo tem, que sabe que passa com tamanha vontade que nós que esquecemos muitas vezes da vida material? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Gostaria muito de dar tempo para vocês procurarem. Mas quem já fixou essa questão na sua mente, vai lembrar dela. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem Deus concedeu ao homem para que ele fosse, a inspiração? Para que você olhasse aquele ser e, nossa, eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser como ele. Olha a luz chega a brilhar aqui a lanterna no meu rosto. Quem é essa luz que nós queremos ser quando crescermos? Jesus. E os espíritos, eles respondem, em algumas traduções, mas eu gosto muito do Gentili. Vede Jesus. Por quê? Porque o livro O Céu e o Inferno, ele é um livro de 1865. A nossa concepção hoje, quando a gente pensa em Jesus, a gente está olhando o quê? Para quem, Todo respeito. Para o governador espiritual do nosso orbe. Para o espírito da mais alta escala espírita, Cristo. Hoje nós estamos, quando pensamos em Jesus, pensamos em todo esse ser que nos ampara. Mas em 1865, para quem os espíritos estavam dizendo isso, ver de Jesus? Vou repetir a pergunta. Se imagina um materialista em 1865. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo? Você materialista, quem você tem que seguir para alcançar a felicidade? Ver de Jesus. Jesus, o homem que encarnou. Aquele que amava o próximo como a si mesmo. Aquele que deu as valiosas lições das quais até hoje nós refletimos, 2000 anos depois, 2021 anos depois, a gente ainda está estudando Jesus. Mesmo as passagens de quando ele era criança. Então, é em Jesus que o Espiritismo consegue essa estrutura, essa base. O arcabouço do Espiritismo, a estrutura, está em Jesus. Os Espíritos trouxeram a revelação da vida, das particularidades que a gente vive na espiritualidade. Mas Jesus é a base do Espiritismo. A compreensão da mensagem de Jesus. Isso é muito emocionante, porque, é a nossa crença, é o que nos propulsiona ao progresso, é o que nos faz enxergar o futuro com tanta certeza de felicidade. É claro, dependendo do que buscamos. E quando Deus nos dá Jesus, ele nos dá esse roteiro para o desenvolvimento moral. Mas como assim desenvolvimento moral? O que é moral? Vou dar um exemplo para vocês do que é moral. Um homem no Brasil que casa com 3 mulheres, ele é imoral? Ele é imoral. Um homem que no país islâmico casa com 20 mulheres, ele é imoral? Ele não é imoral. Por quê? Porque está na lei humana escrito você pode. Então, pela sociedade, é moral ou é imoral? Quando Deus apresenta Jesus ao ser humano, ele mostra a moral, não a moral do homem, mas a moral do universo. Qual é a moral do universo? Amar o próximo como a si mesmo. Esse é o fiel da balança da moral. Fazer ao outro aquilo que você gostaria de você mesmo. E isso, quando você lê o livro
céu e inferno, você vai entender os casos que tem aqui, as revelações dos espíritos após o desencarne. Tem uns que estão acordados após 10 horas, tem outros que até hoje ainda não entendem o que aconteceu consigo. Aqui, livro, 156 anos atrás. Então é muito importante a gente perceber essas sutilezas que constroem as nossas crenças. E Jesus também nos dá essa medida de sede perfeitos. O sede perfeitos, quando Jesus fala sede perfeitos, sede o quê? Sede corretos. Por quê? A gente fala muito em caridade, mas será que a gente entende o que é caridade? Qual o conceito de caridade? Por quê? Eu não jogo lixo no chão. Você é bom, porque você está cuidando do meio ambiente. Mas quando você pega o lixo que não é teu, que o teu próximo jogou no chão, pega aquele lixo e bota na lixeira, você é caridoso. Porque a tua atitude é despretensiosa. Você não quer o obrigado daquele ser que jogou o lixo na rua, você não quer o aplauso da multidão ao teu redor, você quer um ambiente limpo. Essa atitude despretensiosa é a caridade. Isso é ser perfeito. Isso é que o Jesus busca o quê? Nos mostrar através do exemplo. E Jesus, ele desperta essa caridade latente em nós. Hoje eu dou esse exemplo do lixo no chão, mas hoje a gente não comete muitos equívocos que a gente cometia no passado. Por quê? Porque a sociedade ela vai o quê? Vai amadurecendo, a gente vai o quê? Se esclarecendo, se fazendo o quê? Deixando desabrochar esse lado bom em nós. Quer ver um exemplo bacana? Nossa, os japoneses quando vieram aqui, e aí, poxa, pegaram o lixo dos estádios e tudo mais. Nossa, que exemplo de virtude. Só que na sociedade japonesa tem vários outros problemas morais que hoje nós encaramos e aqui é crime, lá não é. Lá é crime, aqui não é. Então, o valor moral ele é muito divergente quando é humano, mas quando é universal, né? Quando é para a obra de Deus, quando é para a limpeza do meio que você vive, urbana, quando é para o progresso do seu próximo, quando você educa um filho, um neto, quando você ampara aquele que sofre, isso é caridade, é um bem que você faz despretensioso, não querendo recompensa. Isso é caridade. E o Espiritismo, né, tem em Kardec o resultado de uma fusão muito importante. E isso está muito claro no Céu e Inferno. Essa fusão que o Kardec conseguiu fazer para que nós hoje estudássemos o quê? Ciência. Por quê? Confirmação da realidade espiritual pelo método científico. Mas como assim confirmação da realidade espiritual? Kardec ia em uma roda espiritual. Tinha as mensagens, as perguntas, e ele segurava. Não, vamos lá. E na outra roda, a resposta é parecida. Então, esse ser inteligente, através da mediunidade. Então, essa busca da realidade espiritual através do depoimento dos espíritos, através também da observação dos aspectos atribuídos à reencarnação das desigualdades. Então, o Kardec ele analisou esses tópicos, né? Observação, reprodução, análise. Então, ele conseguiu colocar um método científico na doutrina espírita. Então, nós observamos a sociedade, e a gente está falando de um livro de 1865. Se nós pegarmos a obra de André Luiz, a obra de Emmanuel, Evolução em Dois Mundos, nossa, a obra... Gente, é uma obra que, se ela viesse no ano 3000, talvez ela pudesse ser mais compreendida, mas tem questões no Evolução em Dois Mundos que a gente fica, nossa, mas como essa obra saiu de Chico Xavier? Não, é claro que não me interpretem mal, mas eu estava vendo um documentário, acho que era não lembro qual canal, em que estava falando que, nossa, ele só tinha até o quarto ano, tinha pouco estudo, e como uma obra que, sabe, é assim, é indescritível. Eu já tive a oportunidade de ler e estudá-la, e é indescritível os conhecimentos que tem ali sobre o desenvolvimento humano. E a gente fica, como isso é possível? Eu poderia falar muitas coisas aqui que eu já estudei em Emmanuel e em André Luiz, e que, sabe, confirmam tudo, porque senão não estaria aqui hoje. Muitas das coisas que a gente estuda nos convence, mas quando a gente observa o fato, é isso que nos arrasta ao Espiritismo.
A segunda é a reflexão filosófica dos problemas, origem e destinos do homem. Ótimo, a vida continua. Ué, mas e daí? Essa reflexão que o Kardec nos trouxe. Não, e daí não. Se a vida continua, tem algum, sabe, tem algo que te promove na próxima existência, na próxima e na próxima. Então essa reflexão filosófica que o Kardec fez, né, criou na nossa doutrina espírita, é maravilhosa, porque permite nós entendermos qual é o nosso propósito. A gente vive uma sociedade hoje, como até está aqui, né, no comentário, uma sociedade muito competitiva. Será que essa competição, alcance dos indicadores, são os indicadores. Então, será que essa loucura toda, se nós refletirmos, né, a nossa vida a partir da ótica espírita, isso importa tanto? Essa é a contribuição que o Kardec nos dá. Poder pegar todas essas informações que os espíritos nos deram e trazer para a nossa vida prática. O que fazer com isso tudo? E a segunda, né, a terceira, né, essa é a contribuição que eu acho que nenhuma outra credo no mundo, né, que passou pelo mundo, né, porque o espiritismo tem o judaísmo, o protestantismo e tem vários ismos. Mas o espiritismo nos mostra, através da reflexão filosófica, através da confirmação pela ciência, o quê? A existência da conexão prática do homem com Deus. Como assim conexão prática? Amigos, quando vocês oram, vocês estão conectados com Deus. Quando vocês fazem um ato bom, vocês estão conectados com Deus. Porque estão auxiliando o quê? A obra. Natureza. Qual o conceito de natureza que está no Espiritismo de Azê? É um vocabulário deste tamanho de verbetes espíritos. Natureza. É a sabedoria e inteligência, é a harmonia com que Deus gere a sua criação. Isso é natureza, essa harmonia com que é o quê? Gerida, né, a criação, a gente chama de natureza. Então, a existência da conexão prática do homem, quer dizer, existe uma conexão do homem com Deus. Isso nenhum outro credo conseguiu comprovar. E da providência de Deus para com as suas criaturas. Por quê? Tem a nossa conexão com Deus e tem o quê? A resposta. Nós, através da nossa conexão com Deus, nos vem o que? A resposta. Jesus, né, traz aquela maravilhosa reflexão. Se Deus não desampara os pássaros, como vai desamparar os seus filhos? Então, para nós entendermos que existe uma conexão prática ali entre a nossa conexão com Deus e a nossa qualidade de vida. Quando a gente, já caminhando para o fim do nosso estudo, né, que quando a gente pensa em Kardec, né, ele fundamenta assim, essa intuição, né, que nós possuímos do Criador e de toda a sua obra. Então Kardec ele compilou todas essas informações, nos estruturou, né, nos livros. Para quê? Para que fosse possível hoje nós entendermos a realidade. Quando a gente pensa em realidade, a gente não está falando da realidade lá de fora, do trabalho, da casa, da sociedade, mas da realidade, da verdadeira vida espiritual. Ele nos compila, ele junta e tudo isso e olha, esse é o verdadeiro objetivo da vida: amar e servir. Você ama, serve, progride para servir, e tudo isso te auxilia, né? Auxilia não você quando progride, você não está auxiliando só a si mesmo, mas também na obra de Deus, como a gente tanto falou aqui. Eu fiquei muito feliz, né, com a oportunidade de ler, falar do capítulo, porque falar de espiritismo é uma coisa que eu gosto muito, fundamentar tudo isso que, sabe, todas essa crença que nos estrutura na vida futura, que nos propulsiona a buscarmos ser pessoas melhores, a entendermos os defeitos e os problemas da nossa sociedade à luz do espiritismo, porque é muito importante a gente perceber os equívocos dos nossos irmãos sem julgamento. Por quê? Um dia nós também nos equivocamos e gostaríamos que fôssemos acalentados por Deus. E hoje é a nossa oportunidade, diante da pandemia, de consolar, de esclarecer, de levar esse conforto que o Espiritismo traz, de que cada dificuldade que nós passamos é para o nosso crescimento. A vida futura depende do
do que fazemos nessa existência, de cada ato nosso ao sair daqui da palestra, no dia seguinte e daqui a 2, 3, 4 anos. Então, meus amigos, que nós possamos ficar com Deus, que nós possamos sempre saber que essa conexão que temos com Ele é prática, ela é real, ela é física, e que isso possa nos proporcionar, né, a felicidade, a tranquilidade e o consolo que buscamos. Que Deus possa nos abençoar, os amigos espirituais estejam sempre ao nosso redor e Jesus esteja sempre nos amparando, para que possamos cada vez mais estar mais esclarecidos. Que assim seja. Vou agradecer agora. Divino e amado Mestre Jesus, obrigado por mais esta oportunidade. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Bem, amigos, até o próximo estudo. Fiquem com Deus.